Deus te abençoe e te guarda, viu? Ô, gente, antes de eu começar no Livro dos Espíritos, que é o nosso tema principal de hoje, vamos conversar um pouco. Nós vamos falar sobre, lá no item 2, que nós vamos começar, sobre perda de entes queridos, né? Mas antes da gente começar, vamos reforçar um pouquinho a questão do egoísmo. A questão, às vezes, da falta de compreensão, sabe? Eu não estou dizendo para vocês, e eu sempre, quando eu venho com essas considerações aqui, eu bato na mesma tecla, nesse mesmo sentido, de dizer que, olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil, mas a gente sabe que é necessário compreensão, né? Então, Ana, por que disso, né? A gente sabe, nós sabemos, né? Que nós viemos para cá para passar por várias coisas e nós vamos passar, isso aí vai ser uma questão que é inevitável, nós vamos passar por muitos desafios. E um desses desafios é a perda física de nossos entes queridos, né? Que é até ponto de discussão aqui no item 2. Né? São provas que a gente vai precisar de passar e a gente sabe que todos nós vamos embora, que é transitório aqui. Então eu falo isso por quê? Porque tem muitas pessoas aqui no grupo que estão em situações com os entes queridos, né? Para desencarnar a qualquer hora. Outros com o ente querido muito doente, com uma certa gravidade já mais avançada. E o que eu tenho ouvido das pessoas é o seguinte: olha, eu não estou pronto e não quero de forma alguma que o meu ente se vá agora, né? Então, quando você fala uma frase dessa, olha a tamanha gravidade, né? Primeiro que a gente vê que eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas em meio a essa dificuldade está faltando um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de deixar o outro ir. E às vezes o outro está passando por determinados problemas, né? Porque às vezes a nossa mente ainda está segurando eles aqui de alguma forma, né? Pensamento é energia. Embora a gente não esteja falando diretamente, a gente está jogando aquela energia, né, nesse ente. Então veja bem, quando vocês estiverem diante dessas situações, não olhe só o lado de vocês não, né? Eu me incluo também. Olhe os dois lados. Dê uma olhada para o sofrimento do seu ente e dê uma olhada para o seu sofrimento, mas nós que não somos ignorantes, né, no sentido de estudo, dê uma olhada espiritual também para a jornada do outro. Será que a jornada dele está findando mesmo? Se está findando, teria que ser dessa forma? Então a gente sabe que não existe erros nos planos de Deus, né? Então a gente tem que começar a fazer o exercício da seguinte no seguinte sentido: olha, seja feita a vontade de Deus. Embora eu te ame muito, embora eu goste muito de você, embora eu gostaria mesmo que você ficasse, mas ainda assim eu te coloco nas mãos de Deus. Eu vou fazer para você o que for necessário. Eu vou fazer para você tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou ter esperança sim de uma melhora, né?
porque Deus é que dá a palavra final, não é ninguém. Mas eu vou caminhar com meus pés no chão. Porque se a gente não caminha com os nossos pés no chão, daqui a pouco nós estamos passando por determinados sofrimentos, o sofrimento já vai vir. Aí quando ele vier, ele vai estar elevado, ele vai estar muito maior do que poderia, né? Então uma coisa que a gente já poderia ter começado a trabalhar em nós, em ter essa aceitação, a gente acaba por agravar a situação e não é isso que a gente quer, né? Então vamos ter aquele olhar que eu sempre falo aqui para vocês, olhar o projeto reencarnatório do outro, saber que vai findar em algum momento e que não é nós, não somos nós que vamos decidir quando o ente vai ir ou não. O que nós podemos fazer alguma das vezes, né, é dificultar a ida deles. Então, se é um ente tão querido, que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, será que você quer ficar segurando, né, esse sofrimento porque simplesmente não estou preparada agora não dá, e aí? Então o outro fica lá a sofrer ad eterno? A gente sabe que na hora que chegar a hora, né, Deus vai permitir que a espiritualidade amiga venha e desligue. Mas a gente conhece aqueles casos, né, que o ente querido sente o desejo do outro e de uma certa forma não se desprende do corpo físico. E ainda assim, quando a espiritualidade amiga vem, desliga, a pessoa não quer ir embora. Quer ficar ali na casa junto com aquele ente que não queria estar sofrendo, que não queria que fosse assim, que não queria. Então a gente tem que saber o seguinte: nós não temos essa autoridade, o outro não é propriedade nossa, independente de quem seja. Se é mãe, se é pai, se é filho, se é marido, se é irmão, por mais difícil que seja, mais uma vez eu reforço para vocês: não é fácil, não é uma situação fácil, né? Mas a gente não pode dizer dessa forma, né? Eu não quero que fulano se vá agora eu não quero, agora eu não... Não, né? Nós não podemos fazer isso com o outro, porque é a caminhada do outro, é a vida do outro. A gente faz ao contrário. Senhor, seja feita a sua vontade. O que tiver no meu alcance vai ser feito. Tudo que tiver no meu alcance vai ser feito. Mas se ainda assim se findar, vai em paz, vai com Deus. Gratidão por tudo e nós vamos nos encontrar. O reencontro, ele é certo. Porque quando a gente faz assim, né, a gente de uma certa forma sofre um pouco menos, né? O sofrimento pra gente não vem de uma forma tão exacerbada, né? Porque a gente sabe que o sofrimento ele já vai vir, né? Mas quando a gente está com mais consciência, mais tranquilo, ciente do dever cumprido, deixa o outro ir, né? Então, vamos lá, livro 4, capítulo 1. Nós vamos lá no item 2 primeiramente, e depois nós vamos para o 4, e depois para o 5. Então, olha lá. O título do capítulo é Penas e Gozos Terrenos. E nós vamos direto lá para o item 2, onde vai falar da perda de entes queridos. Então, pergunta 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Né? Então, o que ele está perguntando aqui? O que Allan Kardec pergunta para os espíritos? Olha, a perda dos nossos entes querido, né? Ela não é o nosso sofrimento por essa perda, esse sofrimento, você não acha que ele é irreparável? Assim como a morte, né? É uma coisa, a morte do corpo físico, ela também é irreparável. E esse reerguer independe da nossa vontade? E ele responde: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre, ou seja, vai atingir
todos nós que estamos aqui debaixo desses céus, né? Então, o desencarne de pessoas queridas que estão próximas a nós vai acontecer independente da nossa vontade. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outro mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ou seja, todos nós que estamos por aqui, em algum momento vamos passar pela perda física de alguém, ou alguém vai passar pela nossa perda física, né? Nós também vamos embora um dia e outras pessoas vão ficar aí sentindo a nossa falta também. Mas o que é que ele fala, né? Ele fala que a gente precisa ter o consolo, porque a gente sabe que a vida continua, porque a gente sabe que existe desdobramento, porque a gente sabe que existe meios de nos comunicar, embora estejamos, né, em mundos diferentes. Pergunta 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Então, o que pensar dessas pessoas, né, que acha que a gente estar se comunicando, a gente estar conversando com o ente, né? Nossa, fulano morreu, é um desrespeito, né? Ficar falando sobre, ficar conversando. Então, o que pensar dessas pessoas, né, que acham tudo isso? Não pode haver profanação, ou seja, não há desrespeito quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conservarem e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade, né? Então, abrindo os nossos olhos, né? Pensar nos nossos entes, querer uma comunicação com os nossos entes por desdobramento, por sinais, não esquecer os nossos entes, a gente sabe que isso não é um desrespeito, desde que seja feita com limite, desde que seja feito com respeito, né? O mesmo respeito que a gente tinha com eles quando eles estavam por aqui, né? Então, isso é muito importante. É a questão de tudo pode, mas muito cuidado com os excessos. Pergunta 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? E nós já conversamos muito sobre isso aqui, né? Como que a minha dor, como que a dor que eu sinto hoje atinge o meu ente que está desencarnado, né? Eu preciso achar uma maneira de não sentir dor? Não, não é isso, né? Porque a gente gostava demais, porque a gente teve uma vivência mais íntima, mais próxima. É lógico que a dor vai ser inevitável, né? Mas de que forma essa dor, né, pode atingir o nosso ente do outro lado, afetar? E eles respondem: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesses excessos uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, o que os espíritos mesmos respondem, né, para André Luiz? Olha, os entes queridos de vocês, eles são muito sensíveis às lamentações. E a gente sabe que isso é todo o espírito, né? Ou seja, eles estão fora dessa matéria densa, pesada, que dificulta,
né? Muitas vezes a gente acessar determinadas energias, mas fora do corpo físico é muito diferente. O espírito é muito mais sensível a tudo que acontece. Pensamento chega, né, muito rápido, né? Porque pensamento e energia, eles agora também estão em energia, né? Então sente muito mais rápido, a conexão é muito mais rápida e mais forte, né? Então, ele fala o seguinte, olha, eles vão sentir as lamentações com muito mais frequência. E o que irão afetar eles serão justamente o que? Os excessos. Olha aí mais uma vez, né? Os excessos vindo aqui, né? Então aquela pessoa que está desesperada de uma forma que não devia estar daquele jeito, deveria de estar, né? Pelo menos com um pouco de aceitação. E aquilo que vai prolongando durante toda uma existência, porque é muito normal às vezes vir o desespero logo no início, né? Mas depois a gente precisa ir aprendendo a lidar com aquilo. Porque se você se arrasta, você também está afetando o outro de uma forma muito penosa. E principalmente afeta ainda muito mais, isso no meu entendimento, dentro de tudo que eu já observei e vi, aquele que não está socorrido é atingido ainda mais, muito mais do que aquele que está socorrido. O socorrido também vai sentir, vai. Mas o socorrido, ele está tendo ali oportunidade de crescimento, de expansão, de consciência, né? Então, por mais que vai atingir ele, vai afetar, vai desequilibrar ele, mas ele também vai tentar lidar com essa situação. E se aquilo for prejudicá-lo de uma certa forma, corta-se, né? Essa ligação temporariamente para que o outro não escute, não veja, desliga ele um pouco, né? Para que ele possa seguir, porque o outro de fato está atrapalhando. Mas e quem está sem socorro, né? Quem está sem socorro vai sentir muito mais as pancadas aí desses excessos que a gente precisa ter cuidado, né? De uma certa forma, é entender um pouco essa questão do nosso egoísmo,